Quando eu tinha 17 anos, minha família se mudou para outro estado sem me avisar. E ela estava certa. Ele tinha 15 anos, não 5. Velho o suficiente para pegar um telefone, mandar um e-mail, ou ao menos verificar como eu estava em algum momento desses 12 anos. Naquela noite, minha mãe ligou. Eu não tinha dado meu número para ela, então só podia ter sido o Michael. Quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. A voz dela estava mais velha, rascante. Ela chorou assim que eu disse, alô. Começou a falar que estava orgulhosa de mim, que sempre soube que eu daria certo, que eu era especial. Deixei ela falar até se esvaziar. Então fiz a mesma pergunta que fiz ao meu irmão. Por que eu? A resposta dela foi outra. Estávamos endividados, Emma. Não conseguíamos sustentar 3 pessoas. Sabíamos que você era inteligente o suficiente para se virar sozinha. Imaginamos que você procuraria assistência social e seria acolhida por uma família melhor. Achamos que estávamos te fazendo um favor. Desliguei na hora, bloqueei o número dela, joguei o celular do outro lado do quarto e gritei dentro do travesseiro. No dia seguinte, recebi um e-mail do meu pai. O primeiro contato em 12 anos. E adivinha? Nenhum pedido de desculpas. Ao invés disso, ele escreveu sobre como a vida deles tinha sido difícil. Contou das contas médicas, dos negócios fracassados, da cirurgia que a esposa do Michael precisava fazer, do risco de despejo que estavam enfrentando. E no finalzinho do e-mail veio o pedido. Perguntou se eu podia ajudar a família. Nenhuma pergunta sobre minha vida. Nenhum reconhecimento do que eles fizeram comigo. Encaminhei o e-mail para Melissa com o assunto. E aí está. Ela me ligou na hora. Mesmo sendo domingo. Ficamos 1 hora conversando sobre limites, sobre a diferença entre perdão e reconciliação, sobre o que é ajudar e o que é alimentar dependência, e principalmente sobre o que eu queria de verdade, e não o que achava que devia querer. Na segunda-feira de manhã, tomei minha decisão. Enviei um e-mail para o Michael dizendo que estava feliz por termos nos encontrado, que entendia que ele estava numa posição difícil na época, e que eu estava disposta a ter um relacionamento com ele e a família dele, mas com regras bem claras, sem dinheiro, sem empréstimos, sem nenhum tipo de apoio financeiro, e nada de relação com nossos pais até que eles assumissem totalmente a responsabilidade pelo que fizeram. A resposta dele veio na hora, e disse muito sobre ele. Tô muito decepcionado, Emma, ele escreveu. Nossos pais estão precisando de ajuda. Família tem que se apoiar. Você tá sendo egoísta com o seu sucesso. Todos os gatilhos de culpa que eles implantaram em mim na infância foram ativados ao mesmo tempo. Mas eu não respondi. Ao invés disso, marquei uma nova sessão com a Melissa e comprei uma viagem para Bali. Eu precisava de espaço para digerir tudo. 3 dias depois, o Michael ligou. Deixou uma mensagem de voz pedindo desculpas pelo e-mail, dizendo que entendia minha posição, que ainda queria manter um relacionamento nos meus termos e que respeitaria meus limites. Ouvi o recado 2 vezes, tentando decidir se ele era sincero ou só estava mudando de estratégia. Decidi dar mais uma chance, mas com o pé atrás. Fui para Bali mesmo assim. Passei 2 semanas na praia, caminhando pelos arrozais, meditando. Eu precisava daquela distância. Quando voltei, tinha 6 e-mails do meu pai, cada um mais desesperado que o outro. Não passei nem dos assuntos. Também tinha uma mensagem do Michael perguntando se a gente podia conversar de novo. Aceitei uma ligação. Só isso. A conversa começou tranquila. Ele pediu desculpas de novo por ter me pressionado. Tenho pensado muito no que você me disse, ele falou. Comecei a fazer terapia também. E eu acreditei nessa parte. Ele soava diferente, menos na defensiva. Falamos sobre os filhos dele, sobre o meu trabalho, coisas normais. Aí ele comentou que nossos pais iam visitá-lo no fim de semana e perguntou se eu toparia encontrá-los. Só por 1 hora, num lugar público. Senti o peito apertar. Não tô pronta pra isso, Michael. Ele insistiu um pouco, mas recuou quando eu fiquei em silêncio. Depois que desliguei, liguei pra Melissa. Tivemos uma sessão de emergência naquela noite. Ela me ajudou a entender que o medo de vê-los não era por ódio. Era porque, no fundo, eu ainda queria a aprovação deles. Ainda queria ser amada por eles. Ainda queria ser suficiente. Era patético, mas era verdade. Chorei por 1 hora no consultório dela. No dia seguinte, o Michael mandou outra mensagem. Disse que nossa mãe chorou a noite toda depois que ele contou que eu não ia encontrá-los. Que nosso pai estava falando em dirigir até minha cidade mesmo assim. Senti um pânico. Bloqueei o número do Michael na hora. Depois, liguei para minha assistente e avisei que ia trabalhar de casa a semana inteira. Pedi mercado por delivery. Basicamente, me tranquei no apartamento, igual uma criança assustada. Na quarta-feira, o porteiro ligou. Disse que tinha um casal perguntando por mim. Não quiseram dar os nomes.
Eu soube na hora. Falei que não estava recebendo visitas. 5 minutos depois, meu celular tocou de um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Era meu pai. Emma, dirigimos 8 horas para te ver, disse ele com a voz cheia de raiva. Você tá sendo infantil. A gente merece uma chance de se explicar. Apaguei a mensagem e desliguei o celular. Na manhã de quinta-feira, acordei com alguém batendo na porta com força. Congelei na cama, o coração disparado. Olhei pelo olho mágico. Eram eles, meus pais, parados no corredor como se tivessem algum direito de estar ali. Emma, por favor. A voz da minha mãe veio abafada pela porta. A gente só quer conversar. Nós sabemos que você tá aí. E meu pai completou. A gente te ama. Desculpa. Eu não abri a porta. Sentei no chão, encostada na parede, tremendo. Depois de um tempo, eles foram embora. Liguei para a segurança do prédio imediatamente. Pedi para não deixarem mais aquelas pessoas subirem. O segurança ficou preocupado, perguntou se eu queria chamar a polícia. Eu disse que não. Só pedi para não deixarem eles entrarem mais. Depois liguei para Melissa. Ela veio até minha casa na hora do almoço, trouxe um sanduíche e ficou sentada comigo enquanto eu chorava. Disse que eu tinha todo o direito de impor meus limites, que eu não devia nada a eles, que o que estavam fazendo era assédio, não reconciliação. Quando ela foi embora, recebi mais uma mensagem do Michael. Ele estava furioso. Disse que eu tinha humilhado nossos pais, que eles estavam hospedados num motel barato que não podiam pagar, só para tentar me ver, que a esposa dele precisava de cirurgia no mês seguinte e que eles esperavam que eu ajudasse. Disse que eu estava sendo cruel. Eu não respondi. Na sexta de manhã, decidi que precisava sair da cidade por um tempo. Comprei uma passagem para visitar minha amiga Rachel em Portland. Ela foi uma das poucas pessoas que me ajudaram quando eu não tinha onde ficar. Me deixou dormir no sofá dela por uma semana, quando o mundo inteiro parecia ter virado as costas para mim. Eu confiava nela de olhos fechados. Estava jogando roupas na mala quando meu celular tocou. Número desconhecido de novo. Ignorei. 10 minutos depois, o porteiro me ligou. Disse que tinha uma mulher lá embaixo passando mal. Parecia estar tendo uma crise de saúde. Disse que ela estava perguntando por mim pelo nome, afirmando ser minha mãe. Me deu um embrulho no estômago. Pedi para ele chamar uma ambulância se fosse necessário, mas avisei que eu não desceria. Ele parecia desconfortável, mas concordou. Terminei de arrumar as coisas e desci uma hora depois. Olhei com cuidado antes de entrar no saguão. Não vi sinal deles. Senti um alívio enorme, mas também uma culpa estranha. O porteiro me lançou um olhar esquisito quando passei. Disse que a ambulância tinha vindo, que a mulher estava com dores no peito e que a tinham levado para o hospital memorial. Assenti com a cabeça e corri pro Uber que já me esperava. No aeroporto, recebi outra ligação do Michael. Quase não atendi, mas alguma coisa me fez atender. Mãe teve um infarto. Ele chorava. Ela tá na sala de cirurgia. Isso é culpa sua por estressar ela. Desliguei na cara dele. Liguei pra Melissa em seguida. Contei o que tinha acontecido. Perguntei se eu era uma pessoa horrível. Emma, presta atenção. Ela disse com firmeza. Você não é responsável pela saúde da sua mãe. Isso parece mais uma tentativa de manipulação. Embarca nesse avião e cuida de você. E foi o que eu fiz. Passei o fim de semana com a Rachel. Contei tudo. Ela lembrava bem da época em que minha família me abandonou. Lembrava o quanto eu tinha ficado despedaçada. Ficou furiosa por mim. Eles não merecem nenhum minuto do seu tempo, ela disse, me servindo mais uma taça de vinho. Não depois do que fizeram com você. Foi reconfortante ter alguém 100% do meu lado. No domingo à noite, recebi um e-mail do meu pai. Minha mãe estava estável. Tinha colocado um stent. Receberia alta na terça. O e-mail terminava com: ela tá perguntando por você. Já não acha que nos puniu o suficiente? Mostrei pra Rachel. Ela revirou os olhos com tanta força que achei que iam ficar presos. Me disse que aquilo era chantagem emocional de manual. E eu sabia que ela estava certa, mas uma parte de mim ainda se sentia culpada. Voltei pra casa na segunda. Encontrei um buquê de flores deixado na porta do meu apartamento. O cartão dizia: por favor, nos ligue. Estamos no Holiday Inn até quarta. Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.